Olá, queridos, a paz de Cristo. Eu sou o pastor Gil São Paulo e quero aqui hoje deixar para você uma palavra franca e positiva baseada na vida de um dos maiores homens do Antigo Testamento. Estou aqui me referindo ao patriarca Abraão. Esse Abraão, o pai de Isaque, o avô de Jacó. Esse Abraão que viveu há mais de 4.000 anos atrás, nasceu na cidade de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, atual Iraque, no contexto politeísta, no contexto onde o culto a vários deuses era tônica, uma cidade extremamente cosmopolitana, em função da sua universalidade. Ur dos Caldeus era a maior, se não uma das maiores cidades da antiguidade, em que já existia ainda toda uma estrutura de educação, de saúde, de desenvolvimento tecnológico, uma cidade pujante, poderosa no contexto da antiguidade. Aqui é importante ressaltar que a Mesopotâmia é considerada para muitos o berço da humanidade, essa região banhada pelo rio Tigre e o rio Eufrates. Ali existiam muitas cidades poderosas, mas nada se comparava à cidade de Luz, à cidade de Ur dos Caldeus. E lá, Abraão, vivendo a sua vida normal, a Bíblia diz que o Deus da glória apareceu, se manifestou a Abraão, nosso pai, antes de habitar em Harã. E esse aparecimento, essa revelação mudou drasticamente a vida de Abraão, porque a Bíblia diz que o Senhor nosso Deus apareceu para ele e nesse aparecimento lhe deu algumas instruções. Dentre elas o seguinte: sai da tua terra, da tua parentela e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. E a Bíblia diz que pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e saiu indo para uma terra que queria receber por herança. Saiu sem saber para onde ia. Naquele momento, Abraão decidiu construir, edificar a sua fé, a sua vida, perdão, mediante a fé. Em meio a tantos desafios e problemas e angústias, em meio a tantas perplexidades, ele alcançou vitória, porque a Bíblia diz que Deus, que é especialista em chamar à existência aquilo que não existe, fez promessas a Abraão que lhe daria um filho e faria dele pai de multidões, e ele mesmo amortecido na sua carne alcançou a vitória porque decidiu andar pela fé. Veja que essa construção que Abraão obteve, essa conquista magnífica, não se deu de maneira rápida, súbita, repentina. Foi um processo, uma caminhada longa de décadas na presença de Deus, na qual ele aprendeu a importância de viver pela fé. Você pode perceber que a própria palavra iniciática designada para Abraão não foi uma questão fácil. Ele vivia em Ur dos Caldeus, uma cidade já com toda uma estrutura citatina, uma estrutura com base, né, com desenvolvimento tecnológico, com um sistema educacional já para a época avançado, uma cidade que era, né, digamos assim, o coração da Mesopotâmia, e, no entanto, ele, ao ser chamado, obedeceu, decidiu renunciar. Eu aprendo aqui desde já, no início, que uma vida pela fé, ela é marcada pela renúncia. E essa renúncia é abrir mão daquilo que tenho, abrir mão daquilo que penso e se inclinar, aceitar, submeter-se à vontade, à revelação de Deus. Assim foi com a vida do patriarca Abraão. Ele simplesmente, sem saber para onde ia, decidiu sair. E saiu de Ur, foi para Harã. E nessa trajetória, a ideia, a proposta era de fato ir, né, deixar os seus pais, deixar a sua parentela, a sua terra e aprender a andar com Deus. Só que esse processo foi se constituindo com o passar do tempo. E a Bíblia diz que ao chegar em Harã, quando Abraão tinha 75 anos, o seu pai Terá morreu. E ao morrer, ele foi para Canaã e começa, portanto, um processo constitutivo desse grande homem de Deus. E em Canaã, ele já aos 75 anos, ele
enfrentou inúmeras dificuldades, passou fome no contexto de Canaã, decidiu, de modo até equivocado, descer para o Egito em busca de solução para a sua vida. Nessa descida, acabou tendo um problema em relação ao casamento com a Sara, porque a Bíblia diz que Sara era formosa à vista, e o faraó da época desejou tomá-la para si. Somente não se constituiu tal forma, porque Deus revelou de forma que liberou Sara e bem como Abraão, que depois de um tempo voltaram para Canaã. Só que nessa relação ele acabou adquirindo lá uma escrava, Agar, e com Agar ele coabitou, teve Ismael, e portanto nessa relação um problema histórico que marcou a vida, né, dos israelitas descendentes de Abraão. No entanto, a promessa que Deus fizera para ele é que daria a ele uma semente, né? E a semente que Deus daria a Abraão, através dela, abençoaria todas as famílias da terra. Agora a questão é interessante. Quando Abraão recebeu a promessa, aos 75 anos, a sua mulher já era estéril, né? Já não tinha condições de gerar filhos. E, além disso, tal promessa demorou décadas. Somente aos 100 anos de idade de Abraão e aos 90 anos de idade de Sara, que de fato ela concebeu, porque Deus revitalizou, Deus reviveu a sua estrutura anatômica e da estéril a transformou em mãe de filho, no caso de Isaac. Ou seja, depois de um grande tempo, de muita angústia, a promessa aconteceu, a promessa se concretizou. Mas por que se concretizou? Porque Abraão, desde o início, decidiu atentar para a voz de Deus. E a voz de Deus primeira foi essa: sai da tua terra. Sair da terra, naquele contexto, uma decisão extremamente difícil, porque terra tem a ver com identidade, tem a ver com pertencimento, tem a ver com constituição do próprio ser. Como assim deixar minha terra? Como assim abrir para então vivenciar uma situação nova que causava perplexidade? Mas assim é a vida pela fé. Se você decide andar com Deus, se você decide aprender com Ele, Deus vai te exigir renúncia e, sobretudo, essa possibilidade, essa abertura de viver o novo de Deus, de estar disposto a romper com padrões antigos e adotar o padrão de Deus, vivendo na beleza da sua santidade. De repente, sair da terra é uma palavra que traz um certo desconforto, mas se você entender que Deus te orientou, te chamou e te encorajou aí, aceite, tome posse da palavra de Deus e vá caminhando de fé em fé, de glória em glória, porque ao final será um final de vitórias, de bênçãos. Além de deixar a sua terra e para uma terra que ele ainda iria conhecer, Deus também orientou a deixar a sua parentela, a se abrir para novos relacionamentos saudáveis que iriam gerar em Abraão novas perspectivas, novas percepções, nova forma de pensar e automaticamente nova forma de agir. É fundamental que na caminhada com Deus pela fé, nós deixemos de lado todo o embaraço que tão de perto nos rodeia, a fim de que possamos correr a carreira que nos está proposta, olhando para o nosso Deus, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Abraão, deixe a sua terra, Abraão, deixe a sua parentela e vá, caminhe para uma terra que eu vou te mostrar. Andar com Deus, andar pela fé, não é saber tudo. Andar com Deus, andar pela fé, não é ter um mapa a miúdo de tudo que você deve fazer e agir. Não, andar pela fé é abrir mão do seu controle e passar a vivenciar o controle nas mãos de Deus. É lançar-se totalmente sem reservas na mão do Criador e descobrir que a melhor coisa é de fato descansar à sombra do Onipotente. E nessa caminhada pela fé, por mais que eu e você não tenhamos as respostas da vida, é viver conforme disse o profeta Abacuque.
ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Andar pela fé não é ter as respostas prontas. Andar pela fé é vivenciar a cada dia, a cada instante, a cada momento, um milagre novo, uma novidade de vida e entender a partir da prática, a partir do comportamento, que Deus é fiel, que Deus é protetor, que Ele é o Deus de paz, é o Deus que de fato é o nosso galardão. Abraão, anda na minha presença e seja perfeito, porque eu sou o teu grandíssimo galardão, né? Deus é a nossa proteção. E Abraão aprendeu essa caminhada, de sorte que hoje nós temos, enquanto um paradigma, um modelo de fé, de fato, nosso pai Abraão, enquanto um protótipo, aprendeu a viver pela fé e pela fé venceu. E aqui eu dirijo para você que está aí me ouvindo na ocasião atual. Aprenda a viver pela fé, porque se você viver pela fé, não existe problema, adversidade que vá te neutralizar, porque pela fé venceremos reinos, pela fé saltaremos muralhas, pela fé alçaremos a bandeira da vitória, pela fé o nome do Senhor será exaltado, porque sem fé é impossível agradar-lhe. Abraão aprendeu a andar pela fé, agradou a Deus e desfrutou de bênçãos copiosas, porque Deus é fiel. Assim seja também na tua vida. Portanto, Deus te abençoe profundamente. E aqui, antes de encerrar a minha fala, se você gostou dessa palavra, curta esse vídeo, comente, compartilhe e não se esqueça de se inscrever no canal para você receber palavras de vitórias a cada dia para a sua vida. Um forte abraço, te abençoe, até a próxima, em nome de Jesus, amém.